Olá, estudantes da área de informática, também profissionais que se dedicam, ao trabalho com a informática. Aqui é o professor Tarcísio, sou professor do Instituto Federal do Paraná, campus Moarama. Eu leciono nos cursos técnico e no tecnólogo de informática, a disciplina que trata dessas questões da legislação aplicada à informática. E esse último tema que nós vamos discutir, que é o último tema, da programação do ano, de todas as disciplinas que a gente já estudou, de todos os temas que a gente já estudou, aliás, é sobre a regulamentação dessa profissão. E se deve existir ou não algum tipo de sistema de controle, como existem outros casos de outras profissões. E o que está acontecendo hoje na sociedade? Né? O que nós temos entre os profissionais, o que nós temos na Câmara dos Deputados, por exemplo, de projeto de lei para a regulamentação dessas profissões. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que se deve perguntar é certo, é correto regulamentar uma profissão? Colocar regras para que as pessoas possam exercer a sua profissão? Isso é justo com os profissionais? Isso tem algum reflexo positivo na sociedade? Existem algumas profissões que são classicamente regulamentadas e muito regulamentadas, com muita fiscalização, desde a abertura de cursos universitários, desde que as instituições, faculdades e universidades e centros universitários se proponham a abrir um curso em determinada área, já tem ali a participação dos órgãos colegiados de controle que vão acompanhar, inclusive, e vão dar pareceres sobre a abertura de novos cursos nessas profissões, nessas áreas. O que pode representar para um consumidor, para a pessoa que faz uso desses serviços prestados por esses profissionais? Ora, nós vamos ter ali a questão da segurança. Porque você pensa assim, quando eu estou sendo atendido por um médico, por exemplo, eu tenho a certeza de que aquele médico passou por uma faculdade, essa faculdade, por sua vez, ela também foi fiscalizada. Para que ela funcionasse, ela teria que ter ali um mínimo de condições que são exigidas por esses órgãos de fiscalização, inclusive estatais, e que exigiu um mínimo desse profissional para ele chegar, para esse estudante, para ele chegar no final e receber aquele certificado. E também no caso da medicina, como nós vamos detalhar um pouco mais, nós já temos aí até um controle sobre as áreas que os profissionais vão escolher para atuar, que são as especializações que os médicos atuam hoje. Então, o Conselho Regional de Medicina, através das normativas que é criado no Conselho Federal deles, já consegue intervir na vida do profissional, até mesmo nas suas especialidades. Um médico que acabou de se formar, ele não vai ter aquela autorização pelo seu conselho para atuar em toda e qualquer área. Ele vai ter já suas restrições. Mas no caso da informática, será que é interessante isso? Nós temos esse tipo de controle? Será que é bom ter controle sobre todas as profissões? Ou algumas delas são exceção, que o controle, na verdade, só vai piorar esse trabalho? Então, no caso do ramo de quem atua com informática, esse é um dos mais polêmicos. E cai aí crítica de grandes profissionais. E não são só profissionais que passaram a atuar nesse mercado sem aquela formação acadêmica, mas até mesmo profissionais dentro da própria academia que questionam a necessidade dessa regulamentação. Ou, pelo menos, questionam a forma com que está se propondo essa regulamentação da profissão de informática ou das profissões ligadas à informática hoje. E existe, evidentemente, aqueles críticos mais radicais que não veem uma necessidade nisso e que, aliás, ao contrário, essa burocracia vai travar o avanço dessas profissões, sendo que são profissões de ponta. Se tem alguma coisa de ponta aí, a tecnologia. Na verdade, hoje, ela está à frente de quase tudo, Então, quando você vai desenvolver alguma coisa nova na medicina, antes alguém teve que desenvolver um software novo, um aplicativo novo, um equipamento novo, ligado à informática. Você vai desenvolver alguma coisa na agricultura, no agronegócio. Antes alguém já desenvolveu um software, um aplicativo, um equipamento ligado à informática que propicie fazer aquilo. Tá? Só não está mais na frente da informática mesmo aquelas ciências que abastecem a própria informática, que é alguns aspectos ali da eletrônica e do desenvolvimento de lógica, de matemática para se desenvolver os algoritmos. O demais ela está à frente de todas as outras. Então, realmente, ela vai envolver diversas profissões que têm um desenvolvimento muito rápido e que precisa de gente a todo momento. Se você pega um momento de crise e você vai procurar nos jornais,
você vai ver lá sobre algum mercado que esteja com uma demanda de profissionais e a oferta não está sendo suficiente, você vai olhar, é a questão da informática. E esses profissionais, eles precisam se adaptar muito rápido. Não tem muito tempo para passar por aquela burocracia de uma formação. E realmente a formação ela é muito burocrática. Então quando você pega um curso de graduação, entre o momento em que o aluno realmente está aprendendo alguma coisa e o momento que o aluno está cumprindo regras burocráticas para provar que ele está aprendendo aquilo, você vai ver que essa porção de tempo é muito grande. E nos cursos de pós-graduação, vamos pegar até que estrito sensu, que seria o extremo, nos casos de mestrado e doutorado, isso é pior ainda. Entre o prazo que o aluno estuda para aprender coisas novas, aí ele pesquisa para desenvolver alguma coisa nova, e aí ele tem que adequar isso para fazer uma apresentação para uma banca e tal, então ele gasta, às vezes, 50% do mestrado dele, do doutorado dele, cumprindo essas burocracias. Aí esperando que um secretário acadêmico assine aquilo, que a secretária da pós-graduação vai mandar as notas e que um professor olhe o que ele fez. Né? Nem sempre os professores que estão dentro daquela pós-graduação estão realmente ligados, quando eu digo ligados assim, em questão de mercado mesmo, profissionalmente com aquilo que aquele aluno está desenvolvendo. Então, até as próprias pós-graduações, hoje no modelo que é estrito sensu, elas não são muito adequadas a esse caminhar da informática, que é muito rápido. Então, um aluno está desenvolvendo uma coisa aqui hoje, ele tem que colocar no mercado amanhã. Ele já tem que chegar na empresa e eles começarem a trabalhar amanhã naquele novo produto. Por quê? Porque senão outra pessoa acaba desenvolvendo aquilo. Então, às vezes, teve um investimento de tempo, de pesquisa, e ele não pode ficar passando por uma burocracia de comprovar aquilo que ele aprendeu. Mas é descartado totalmente esse controle? Talvez não. Mas é óbvio que nós estamos diante de uma profissão que precisa desenvolver mecanismos de controle bem diferentes do que é no caso aí da engenharia, da medicina, do direito, que são os mais classicamente controlados no Brasil hoje. Lógico que eles vão encaixar aqui muito do que hoje o pessoal da informática faz dentro desse segmento da engenharia. Está lá junto a engenharia elétrica. Mas a questão do desenvolvedor, por exemplo, de sistemas, de softwares, você vai colocar o cara dentro de uma camisa de força. E você pode estar excluindo muita gente. Que pode contribuir muito com o mercado e com a sociedade. As propostas dos projetos de lei, quando a gente lê, eles colocam lá, né? Para não excluir esse pessoal que já vinha trabalhando com isso, então eles colocam assim a proposta. Que vão poder fazer esse registro como profissional, né, ou profissionais, porque eles segmentam os tipos de profissão dentro da informática, podem então fazer o registro aqueles que estavam atuando, né, e comprovadamente, né, tem que comprovar que estava atuando, nos últimos 4 anos, nos últimos 5 anos. Com isso, esses legisladores, que nenhum deles é especialista na área de informática, então dá para a gente entender que esses legisladores que estão apresentando essas propostas, na verdade, estão atendendo interesse de algum grupo específico que o procurou, de algum lobby que procurou e pediu para aquele parlamentar apresentar aquele projeto de lei. Então eles não são especialistas, eles não são profissionais do segmento que estão ali na Câmara dos Deputados ou no Senado e apresentando uma proposta com a visão dele, né? Muito provavelmente a visão de algum grupo que chegou até ele. E eles acreditam que com essa proposta eles vão então satisfazer aqueles que não tiveram uma formação acadêmica. Mas a gente sabe que na informática não funciona assim, gente. Tem muito profissional de uma área que está atuando, pode ser em letras, geografia, agronomia, e ele enxerga uma possibilidade, ele pode desenvolver, inclusive, um conhecimento específico numa determinada área, e ele criar um produto para aquilo. E ele poderia prestar um serviço em relação àquele produto que ele desenvolveu. Mas com essa questão do registro, nesse aspecto ele vai ficar proibido. Então vai ter que ficar aquela coisa, ele vai ter que procurar alguém para assinar, né? E que vocês sabem que isso acontece muito hoje nas empresas. Muitas empresas que têm um prático que presta determinado serviço e o engenheiro, por exemplo, só vai assinar. Eu conheço vários casos que aconteceram isso. Né? Empresa de saneamento, empresa que trabalha com serviço de limpeza, na própria construção civil, né? Que a gente sabe que não há aquele acompanhamento como deveria ter pelo engenheiro, pelo arquiteto. A gente sabe, é uma realidade. A fiscalização melhorou, estão cobrando mais isso, mas a gente sabe que não é aquele rigor. E isso vai gerar muitos casos como esse, desse tipo de profissional. E essa burocracia
além de atrasar o desenvolvimento, ela também pode tornar o produto mais caro. Então, até que ponto isso é interessante, tá? Bom, vamos lá. O que diz a legislação brasileira? Eu não vou ficar entrando aqui em muitos detalhes de toda a legislação de regulamentação. Eu vou usar basicamente nesse momento a Constituição, que no artigo 5º, inciso 13, diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, por isso, essa preocupação de criar uma lei para regulamentar uma profissão. Porque é o seguinte, toda a profissão é livre e todo mundo, independente de qual formação você tenha, você pode fazer toda e qualquer profissão. Salvo se essa profissão estiver regulamentada por lei e na lei ela colocar determinadas regras, determinados critérios, requisitos, que se você não cumprir, você não pode exercer aquela profissão legalmente. E aí, então, precisa também criar alguém que vai fazer a fiscalização. Aí surge o quê? Os conselhos profissionais, que vão ser incumbidos disso. E esses conselhos, evidentemente que eles têm um gasto. Você tem que ter presidente, secretário, funcionários, estrutura, prédio, luz. E aí o que vai acontecer? O próprio profissional que vai ser fiscalizado, se ele está exercendo corretamente, ele tem que bancar isso aí. E ele vai bancar para que ele acredite que, se ele está cumprindo bem, esse órgão, o qual ele está financiando, ele está pagando, né, com aquela anuidade, mensalidade, seja lá o que for, vai estar fiscalizando os que estão exercendo, né, de forma irregular aquela profissão. Né? Então, para resumir, todo mundo pode exercer qualquer profissão, porém, se essa profissão tiver uma regulamentação legal, o profissional só pode exercê-la se ele atender os critérios que a lei está exigindo. O problema é que, dentro dos conselhos, também vai se criar um monte de exigências particulares, específicas, para essas profissões. Né? E vamos lá, o que nós temos hoje de regulamentação já? Olha, os casos clássicos que eu citei para vocês: engenharia, medicina e direito. Então tem muita coisa para se aprender aqui, e é interessante olhar para a engenharia, né, onde nós temos o CREA hoje, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Porém, tá, gente, em 2010, a Lei 12.378 já criou, né, uma regulamentação específica para a profissão de arquiteto e urbanismo. Consequentemente, esse grupo saiu do CREA, né, e virou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que é o KUBR. Então hoje o CREA é conselho, né, os conselhos de engenharia e agronomia. Engenharias e engenharia agronômica. Então já reduziu e já separou e criou o conselho próprio deles. Tá? E é interessante as engenharias porque esse CREA, tá, gente, que ele é contra a criação, né, essa subdivisão para criar um conselho regional para as profissões de informática, porque todos esses profissionais que hoje teriam que se registrar no CREA vão sair como saíram os arquitetos e vão ficar onde? No seu próprio conselho regional. E, consequentemente, tá, esse conselho aqui ele perde força de representatividade, porque ele tem menos pessoas, ele perde também a arrecadação. Né, porque não toda aquela arrecadação desses profissionais ia para esse mesmo conselho. A estrutura básica do conselho não vai mudar muito, só que vão ter menos pessoas. Por sua vez, esses profissionais, quando eles criam esse conselho, eles estão gerando também um custo para eles, entenderam? Então vamos lá. No caso da engenharia, tá, pessoal? Ela já é um caso de regulamentação por si mesmo, dentro do próprio conselho. Por quê? Porque não existe uma engenharia, não tem um engenheiro genérico. Ah, eu me formei em engenharia e agora escolho o segmento que eu vou atuar. Não. As próprias engenharias elas já têm um monte de subdivisões. Tá? Tanto que você vai ter uma tabela, tá, gente, numa resolução do CREA, onde ele estabelece essas categorias que nós chamamos. Então, essas categorias são 4. Tem a categoria engenharia, arquitetura e urbanismo, que ela continua ali porque tem profissionais que se mantêm no CREA e alguns profissionais já migraram para o CAU. Você tem a categoria agronomia e tem uma categoria onde está engenharia, arquitetura, urbanismo, agronomia, só que é para aqueles profissionais que fizeram um curso de especialização em segurança do trabalho. Então a gente tem basicamente engenharia, arquitetura e urbanismo, agronomia, e desses 3 aqui, os profissionais que se especializaram em segurança do trabalho. Agora, dentro, por exemplo, dos campos da categoria engenharia, você tem a modalidade civil, muito tradicional, a modalidade elétrica e outras modalidades, né, gente? De aeroportos, por exemplo, aeroespacial,
de comunicação, do engenheiro químico, tem uma variedade enorme. Mas por que esse 1.2, que é o segundo ali, campo de atuação da modalidade elétrica, é interessante? Porque nesse campo aqui que está o que hoje? Alocados os profissionais da área de informática. Então hoje, na verdade, esses engenheiros da computação, engenheiros de sistemas, ou analistas de sistemas, esses tecnólogos, eles estão nessa lista. Porque ó, você vai ter ali no item 125, controle e automação. O 2.6, informática industrial. O 2.7, engenharia de sistemas e de produtos. O 2.8, informações e sistemas. O 2.9, programação. O 2.10, hardware. 2.11, informação e comunicação. O 2.12, sistemas de comunicação. O 2.13, tecnologia de comunicação e telecomunicações. Esses três últimos que eu li, o 11, o 12 e o 13, que estão mais ligados à comunicação, mas hoje você sabe que toda essa comunicação está intimamente relacionada ao quê? À produção de softwares e de hardwares para fornecer esse serviço. Então hoje o CREA, né, os CREAs, o CONFEA, que é essa Confederação Federal de Engenharia e Agronomia, evidentemente que eles não querem isso, eles são contra essa produção de uma nova lei que vai regulamentar uma profissão e, consequentemente, permite criar o próprio conselho deles, tá? Do pessoal da área de informática. Né? E depois a gente vai ler esses projetos de lei, nós vamos estudar nessa aula ainda e ver o parecer. Tá? Outra profissão, tá, gente, que serve aqui como exemplo para a gente dar uma olhadinha, é a questão da advocacia. A advocacia, ela já tem um certo rigor na abertura dos cursos. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela participa desse processo da criação dos cursos. Se bem que no Brasil se criaram muitos cursos, nós estamos aí com um preenchimento, né, de profissionais dessa área, com uma oferta muito grande em função da demanda. Tá? Por que isso acontece? O curso de Direito não é um curso muito caro para as instituições. Na verdade, ele é um curso barato. Porque você vai pagar o quê? Professores e material bibliográfico, e vai ter que ter ali a estrutura, né, para os alunos fazerem estágio, atender esses alunos para que eles possam passar por alguma experiência prática. Né? Fora esse investimento, nem se compara a um curso de enfermagem, a um curso de agronomia, a um curso de veterinária, por exemplo. Por sua vez, no mercado de trabalho, é tido que as profissões da área jurídica são as mais bem remuneradas. Mas não é tanto o exercício da advocacia, e sim o quê? As carreiras públicas, né? Então, juízes, promotores, procuradores. É evidente que uma pessoa que faz direito também fica bastante apto a prestar concursos na Receita, na Polícia Federal. Né? Então, muita gente acaba procurando o curso, já nem pensando na profissão propriamente dita de advocacia, mas pensando em realizar um desses cursos. O problema é que muitos deles não vão conseguir, porque não basta você entrar na faculdade e falar assim, bom, eu vou me formar e vou ser juiz, que isso vai acontecer. Ah, eu vou entrar na faculdade de Direito e vou ser promotor. Não é porque você quer que isso vai acontecer. Então, a grande maioria, na verdade, não vai conseguir passar nesse concurso e acaba fazendo a OAB, prestando o concurso ali, né, o exame da ordem, e vai exercer a profissão. Então isso gerou ali uma oferta enorme de profissionais da área de direito hoje no Brasil. Né? O Brasil é um dos, ou talvez o país que mais forma profissionais nesse segmento hoje. O exame da ordem, ele tenta, vamos dizer assim, colocar um pouco de ordem na casa. Porque ele funcionaria como um filtro. Já que nós temos tantas instituições, e mesmo que essas instituições estejam sendo fiscalizadas pelo MEC, para liberar ou não, e há casos, inclusive, de faculdades que perdem vagas, né, no curso de Direito, e você talvez esteja lembrando aí de algum exemplo. Por quê? Porque os alunos, né, dessas instituições não tiveram bom desempenho nessas avaliações do governo federal. Ainda nós temos muita gente, e nem todas as faculdades propiciam uma formação adequada. Ou até tem lá um quadro de professores de excelência, mas não tem aquele rigor para exigir do aluno. Então o professor é excelente, tem uma experiência, tem mestrado, tem doutorado, pode ser um juiz, pode ser um promotor, mas acaba que a própria exigência do aluno não é tão grande. Então o aluno conclui e ele é um bacharel em direito. Só que a condição dele entrar ali na prática e exercer a profissão, falta muito ainda. Então esse exame da ordem vem para isso, para dar esse filtro. É lógico, com todas as críticas que vocês escutam por aí, né? Que é uma reserva de mercado, que outras profissões não têm isso, né?
Tanto que tem gente que também faz aquele questionamento, né? É a ordem dos advogados que está errada em fazer o exame ou são as outras profissões que estão erradas em não fazer algum tipo de exame? Cabe aí um questionamento nesse sentido. Porém, apesar de ser temido, de reprovar muita gente, de ter o aspecto psicológico também, né, que você encontra profissionais muito bons que tiveram assim uma passagem brilhante pela academia, pela universidade, na sua formação de graduação, e não consegue ser aprovado no exame da ordem. E alguns, não é porque tem que fazer duas vezes, tem gente que fica durante anos prestando o exame da ordem e não consegue ser aprovado. São pessoas que às vezes já estão até desempenhando alguma função junto a um advogado e exercem de uma forma interessante, né, para os clientes, uma forma assim de realmente uma pessoa capacitada em fazer aquilo, mas ele não consegue ser aprovado no exame da ordem. Então que tenha todo esse temor, né, esse misticismo em torno do exame da ordem, não pode se dizer que ele é um exame completo ou tão bom assim. Por quê? Porque ele é um exame muito generalista também. Não dá para dizer que o bom estudante tal, ou até um estudante mediano que presta o exame e é aprovado, está apto a desenvolver uma advocacia de qualidade. Então também tem esse detalhe que precisa ser estudado. Tá? Mas é um modelo que pode ser trazido à mesa das discussões para pensar numa regulamentação para os profissionais de informática. A outra classe que tem um controle bastante rigoroso sobre os seus profissionais, e graças a Deus que tem, é a medicina, né, gente? Alguns até questionam, né, que há um corporativismo entre os médicos cometem erro e que continuam atuando na profissão porque um paciente lá que era parente faleceu e tal. Realmente podem acontecer esses casos, né? Porém, a atuação dos conselhos regionais de medicina, né, e do Conselho Federal de Medicina é uma atuação bem rígida. Eles têm uma postura, inclusive, na abertura de novos cursos. E no caso de medicina no Brasil ainda, nós podemos dizer que é até uma situação contrária do que acontece com os advogados. Os advogados, o pessoal tem reclamado, né? Quem tem que passar pelo exame da ordem reclama, porém, nós temos um excedente de mão de obra no mercado, né? As pessoas calculam que hoje está dando um advogado para cada 170 pessoas no Brasil. E advogado que está ali com a OAB, nós não estamos falando de bacharel, não. Nós falamos de advogado mesmo, pessoas que já foram aprovadas no exame da ordem. Então você imagina que tem um profissional para cada 170 pessoas. É um exagero, né? Na medicina, já não é assim. Nós temos uma demanda. Então, consequentemente, nós poderíamos ter, e estamos tendo aí, né, uma abertura maior de cursos de medicina. Mas mesmo assim, o Conselho de Medicina é bastante rigoroso, acompanha esses processos. E um detalhe, no caso do exercício da profissão, eles vão além, que é o exercício da especialidade. Tanto que é exigido do profissional que ele faça esse cadastro, ele tem que comprovar que ele fez aquele curso com a aprovação, né? E essa instituição na qual ele estudou tem que ter todo aquele processo de reconhecimento do MEC, aí o conselho, né, dele vai observar todas essas formalidades do curso que ele fez. E fora que alguns cursos em específico têm exigência de uma estrutura mínima, né? No caso de residências, de cirurgias, por exemplo, os próprios médicos eles têm poucas opções, porque são residências que só vão ocorrer onde tem uma estrutura prática para ele realizar aquilo, né? Tem que estar atendendo pessoas que estão ali, né, passando pelas intervenções cirúrgicas para o médico poder estar exercendo aquilo. E é naquela etapa, né, na residência eles têm aquelas etapas de formação, aonde eles vão estar recebendo formação teórica e também em muitos casos, os médicos já são treinados para poder exercer também essa questão do ensino, porque eles também têm que participar desse processo de educação com outros médicos que vão entrando na residência. Eles vão fazer o papel de observação, depois eles vão começar a fazer as intervenções cirúrgicas e até que finalmente eles vão começar a fazer aquilo com total autonomia, é quando então ele vai receber aquele título de especialista. E fora aqui na medicina, além do conselho, tem até os outros órgãos colegiados, que também dão esse título, né, esse selo de garantia de que aquele profissional passou, né, por uma avaliação daquele órgão colegiado específico lá de oftalmologia, de pneumologia e dessas áreas específicas da medicina. E aí você pode ver que vai estar lá na parede do médico, né? Então significa que um grupo de profissionais já bastante experientes, que atuam naquela profissão, que tem um colegiado daquela área específica, avaliaram no que ele se formou, o que ele fez, a produção dele, alguma coisa nesse sentido. Então ele passou por uma avaliação por esses mestres.
e, consequentemente, então ele está apto a exercer aquilo. Bom, então fica aqui mais esse exemplo, tá, gente, dessa regulamentação de profissões, que também é um caso que a gente pode estudar, né, para os profissionais colocarem na mesa, né, os profissionais de informática colocarem na mesa na hora de estudar, falar, vamos olhar os exemplos, o que nós temos hoje? E óbvio, adequando a realidade, que como eu comentei no início, a realidade da produção de serviços, de produtos da informática, é muito diferente dessas profissões que eu citei aqui. Agora, regulamentar uma profissão é algo assim tão antigo? É, bem antigo. Tem aqui um texto, inclusive, de um professor da Universidade Estadual de Maringá, que é Jaime Estevão dos Reis, com um aluno do mestrado, que é o Elisandro Chaves de Oliveira. Ele fala sobre o poder das corporações de ofícios, que isso era na Idade Média. Então, essas corporações de ofícios, segundo aqui Oliveira e Reis, são corporações, né, são instituições que em um ambiente urbano ou mesmo no rural organizaram relações de trabalho e produção artesanais. Então, foi se criando, tá, gente, gradativamente, uma forma de escola, né? Então, onde o mestre artesão recebia, normalmente era o seu filho ou um parente, que iria ficar morando com ele, inclusive, receber a formação pessoal, quando era muito jovem, né, como pessoa, a formação humanística que aquele artesão tinha, da sua própria estrutura de crenças, etc. Mas, especialmente, ele ia ficar apto para desenvolver aquele tipo de serviço. E depois de um certo tempo, quando ele já conseguia reproduzir na mesma condição, né, na mesma qualidade que o mestre, então era lhe dado essa autonomia para ele começar a produzir. Só que, como começam a surgir outros profissionais que vão se adequando a isso e vão também podendo fazer esses produtos, isso que era o mestre receber a pessoa para ensinar, até para passar o seu conhecimento e ajudar alguém da família com a profissão, ou ajudar o seu próprio negócio para ele ter um profissional habilitado ali para trabalhar para ele, foi virando uma espécie de controle de mercado. Então as corporações foram adquirindo poderes de controlar o exercício daquela profissão. Então, diz ainda no texto deles que, nesse sentido, tá, são destacáveis as medidas de controle sobre o mercado, limitando, sobretudo, as possibilidades de concorrência. Essas corporações tiveram um modelo característico de atuar como através do monopólio sobre o mercado, impossibilitando que um artífice exercesse determinada profissão sem autorização do grupo de profissionais do mesmo ramo. Então, em cada uma daquelas localidades, se desenvolvia esse grupo, que normalmente tinha relações com as autoridades, tanto autoridades religiosas como autoridades do Estado. Tá? Então esses membros dessa corporação tinham essa relação. E quando uma pessoa chegava naquela localidade e começava a exercer aquele tipo de profissão, tá, ele era excluído, ele era avisado, excluído, e se ele quisesse continuar de alguma forma irregular, como eu disse, esses artesãos, esses líderes, né, dessas corporações, eles tinham relacionamentos, né, com a liderança tanto religiosa como do Estado, e seria coibido então a possibilidade dessa pessoa continuar exercendo ali o serviço. Né? Outra coisa também é que dentro da própria corporação já tinha ali algumas restrições, né, que é o que eles chamam de monopólio sobre as técnicas. Então o que acontecia? Se criava uma determinada técnica para fazer determinada coisa, aquilo era uniforme. Na verdade, todos os artesãos e mestres ensinariam aquela mesma técnica. Para quê? Para criar um pressuposto de igualdade, para que ninguém fosse concorrer com o outro no sentido de eu criei um negócio mais moderno, mais eficiente, então eu vou fazer mais rápido que você, melhor que você, menor custo que você. Então, eles coibiam os mestres, inclusive, né? Esse grupo, de novo, não era alguém de fora, não era alguém dentre eles mesmos. Eles pegavam esse mestre que estava tentando criar uma nova técnica de produção, um produto novo, e coibiam a atuação dele. Né? Vocês vão ver que tem muita coisa a ver com esses conselhos de hoje. Né? Os conselhos têm aspectos positivos, mas tem aspecto negativo também. Tá. Outra coisa, eles chegavam a controlar o tempo de trabalho. Por quê? Com isso você coibia da pessoa ter mais produtos, né, e, consequentemente, poder fazer aquela briga de preço. Né? Então, até o tempo de trabalho que as oficinas tinham era o mesmo. Então, nós podemos dizer que havia uma limitação da concorrência. Né? Por quê? Porque você não poderia almejar, tá, exclusivamente o lucro. Né? Você propiciar uma forma de que você aumentasse demais o lucro. Até lembrando também que isso vai ocorrer justamente num período da Idade Média,
onde eles estão sob a influência da Igreja Católica, e num período que a Igreja Católica foi muito rígida nessa questão do lucro, inclusive do empréstimo, da usura, né, que usura é você emprestar o dinheiro a juros, e até mesmo a prestação de serviços, ela tinha um controle sobre o lucro que ela poderia ter. Aí vem aquele conceito do lucro justo. Então também a própria igreja intervia nisso, tá, para controlar essa atividade, né, e o número de horas que ela trabalhava. E o interessante é que os dias santos, né, as comemorações católicas, né, contribuíam para eles ficarem ali quase 3 meses do ano sem trabalharem. E eles eram obrigados. A corporação, não era diretamente a própria Igreja Católica, a corporação daqueles ofícios exigia a presença dele nos ritos católicos. Então, ó, o Barreto, tá, que é um autor, que ele é Luísa Barreto, na verdade uma autora, que fez um texto chamado A Construção da Imagem de Luís IX, o Rei das Três Ordens, uma dissertação de mestrado. Um texto dessa dissertação de mestrado dela foi colocado nesse artigo que eu estou utilizando aqui para trabalhar com vocês, desse professor Reis, lá da Universidade Estadual de Maringá. E ela diz assim: e ninguém do dito ofício deve começar o trabalho antes da hora em que o sol se levanta, sob multa de 12 denários. Então vocês perceberam que os preços eram controlados, o tempo de trabalho que ele ia exercer também era controlado, e com isso se evitava esse crescimento excessivo de uma oficina. Há também nesse texto aqui uma proibição, que é dita ali por Saint-Léon, que é um outro autor que é utilizado ali nesse artigo do Reis, que é um livro História das Corporações de Ofício, que diz que nenhum desses mestres poderia chamar a atenção de um cliente do outro mestre. Então, a partir do momento que a pessoa conseguia um cliente, ele passaria a atender ele ad infinito. Tá? Teria que ser uma decisão única e exclusiva do cliente resolver procurar um outro mestre artesão, uma outra oficina. Beleza? Então, essa questão do controle, tá, gente, é uma coisa já muito antiga, que já existiu, né, óbvio, com outra conformação, com outras justificativas que nós temos hoje no Brasil e em outros países, mas o controle profissional, o controle da qualidade, o controle por reserva de mercado, o controle para evitar que alguém se destaque demais no mercado de trabalho e, consequentemente, comece a ter um ganho muito maior que os outros profissionais, isso existe. E o que nós temos hoje, modernamente, atualmente no Brasil, falando sobre esse controle das atividades profissionais? Bom, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês aqui é uma nota técnica, tá, gente? Do Ministério da Educação, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, da Diretoria de Política Regulatória, da Coordenação Geral de Legislação e Normas de Regulação da Educação Superior. Então o que é isso? Eles fizeram uma nota técnica de esclarecimento. O que acontece? O MEC, o Ministério da Educação, começa a receber um monte de questionamento. Mais ou menos como na Justiça, que tem aquelas ações repetidas. Quando tem aquelas ações repetidas, que chegam num tribunal, lá no STJ, por exemplo, ou no STF, eles vão parar o processo, ou os processos de todas essas ações. Aí os ministros vão pegar lá um caso específico, o Linde Case, que eles chamam, que é o caso modelo para ser estudado, que pode até ser mais de um também. Aí eles vão tomar uma decisão, e essa decisão vai abarcar todos esses casos. Aí a coisa desce desses tribunais superiores e vem na mão dos tribunais estaduais, dos tribunais regionais federais, na mão dos juízes, para eles decidirem. Por quê? Porque as altas cortes, o STJ, o STF, já tomaram uma decisão geral sobre aquilo. Aí continuam os processos a partir daquela decisão. No MEC também, quando tem muito questionamento repetitivo sobre o mesmo tema, então eles fazem uma reunião, tá, gente, desses conselheiros, aí alguém faz um relatório, é feita uma votação, então aí é produzida uma explicação. Então a partir de agora, sempre que a pessoa tiver dúvida, ele vai procurar lá no portal do MEC, já está aqui essa nota explicando o que está acontecendo. No caso dessa nota, o que ela trata? Sobre a atuação dos conselhos profissionais. A interação com as competências, tá, gente, da Secretaria de Regulação, das SERES, e as dúvidas mais frequentes. Então eu vou ler alguns trechos, tá, dessa nota técnica, número 392 de 2013, e vou comentar com vocês o que o MEC fala sobre essa questão dos conselhos controlarem as profissões. Então vamos lá. A partir do item 3. Logo, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
sendo que quaisquer restrições ao exercício profissional somente podem decorrer do estabelecido em lei, ato normativo de competência no âmbito federal do Congresso Nacional. E a competência para legislar sobre condições para o exercício profissional é privativa da União, conforme prevê o artigo 22, inciso 16 da Constituição Federal. Bom, então a primeira coisa que ele está esclarecendo é o seguinte, que, como a gente leu lá no artigo da Constituição, no inciso, lembra? Que o exercício da profissão é livre. Porém, existem profissões que, devido às suas características, que não são todas, pode ser regulamentada por uma lei. A partir daí, o profissional só vai poder exercer se ele estiver preenchendo as características que é exigido nessa lei. E quem pode produzir essa lei? Não pode ser uma Assembleia Legislativa do Estado, não pode ser uma Câmara Municipal. Essa lei, ela tem que ser federal. Porque é uma atribuição da União. Então tem que ser o Congresso. Senadores e deputados federais. Item 4. Já a competência para a aplicação da legislação nacional relacionada ao exercício da profissão que regulam é dos conselhos profissionais. Os conselhos profissionais têm a atribuição de acompanhar e supervisionar o exercício da profissão regulamentada, a que se vincula. Cabe, assim, aos conselhos profissionais, com base na legislação específica que regulamenta o exercício profissional das diferentes áreas, estabelecer requisitos e mecanismos que assegurem o exercício eficaz da profissão, de modo a apresentar à sociedade um profissional com as garantias que correspondam aos parâmetros da fiscalização do seu exercício, quer em termos éticos, quer em termos técnicos. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, quem tem a competência para fazer a legislação? A União, através de seus senadores e de seus deputados. Porém, depois que essa lei está pronta, quem tem a competência para aplicá-la, para fiscalizar, ou até mesmo para criar ali os regulamentos necessários para aquela lei funcionar conforme ela foi escrita? Aí são os conselhos das diferentes profissões. Item 5. O parecer do Conselho Nacional de Educação, o CES 136 de 2003, dispõe sobre esse tema, reafirmando competir aos respectivos conselhos profissionais estabelecer requisitos para o efetivo exercício da profissão, ressalvadas as competências do MEC referentes à formação acadêmica. Então, de novo, quem vai escrever a lei? Os deputados e senadores. Escrevê-la e aprová-la. Quem vai efetivamente colocar essa lei em funcionamento? Os conselhos. Porém, nesse último item que eu li, ele já coloca um outro elemento aí, que é quem? Que é o MEC. O que o MEC pode fazer? O MEC pode fiscalizar o funcionamento dos cursos. Então, já vai começando a criar aqui essa rede de interação. Então, lá como é que funciona? Os senadores, os deputados vão escrever a lei que regulamenta a profissão. Dentro desse regulamento, normalmente está dizendo lá que ele tem que ter uma determinada formação, ou ela pode ser nível técnico, ou ele é tecnólogo, ou é um bacharelado. Essa lei vai determinar que essa escola, essa instituição de formação, vai lhe dar uma determinada qualidade. Agora, quem vai fiscalizar e detalhar como é que vai funcionar essa instituição de ensino para propiciar essa qualidade que a lei está dizendo que precisa ter para exercer a profissão, aí é o MEC. Então, esse parecer, esse esclarecimento que o MEC está dando aqui, gente, era justamente para saber se o MEC tem alguma influência sobre esse controle dos conselhos profissionais. E, na verdade, indiretamente ele tem. Porque se o MEC não aprovar essa instituição, ela não tiver essa certificação do MEC, a pessoa pode se formar, essa instituição pode até emitir ali um certificado, um diploma, mas se ele não tiver essa autorização e esse reconhecimento pelo MEC, ele não vai servir. Então ele não pode apresentar esse diploma, esse certificado lá no seu conselho regional, na sua inspetoria, e dizendo, eu terminei o curso aqui. Então eles vão olhar, tá aprovado pelo MEC, teve autorização, teve fiscalização, o curso foi aprovado, a instituição está aprovada? Não está, então não vale para cá. Então eles são obrigados a aceitarem somente cursos que tenham essa aprovação do MEC. Então, consequentemente, o MEC também tem uma influência sobre a regulamentação das profissões. O item 5 diz o seguinte, continuando. Quando se disse que a nova LDB pôs termo à vinculação entre diploma e exercício profissional, fê-lo no sentido de que
o fato de alguém ser portador de um diploma registrado, prova da formação recebida, decorrente do reconhecimento e, portanto, da avaliação positiva de um determinado curso, não significa necessariamente que haja sempre um desempenho eficaz no exercício profissional. Está o graduado com a formação para exercer uma profissão, sem prejuízo de que o seu conselho profissional estabeleça condições para o início desse exercício. Consequentemente, o que se quer em verdade explicitar é que o diploma e início de exercício profissional não são necessariamente aspectos automáticos, de tal forma que se um diplomado graduado está logo autorizado, também o é automaticamente para iniciar o exercício da profissão. Com efeito, as condições para o início de exercício profissional não residem no diploma, mas no atendimento aos parâmetros do controle de exercício profissional que está a cargo dos respectivos conselhos. Vou reler esse finalzinho. Ó. Com efeito, as condições para o início do exercício profissional não residem no diploma, mas no atendimento aos parâmetros do controle do exercício profissional a cargo dos respectivos conselhos. Então vamos esmiuçar isso aqui, trabalhando com aquelas profissões que eu já comentei com vocês. Então vamos lá. Advogado. O advogado se formou. O que tem muita gente que fica lutando aí para acabar com o exame da ordem? Qual que é a argumentação deles? Eles vão dar essa argumentação. Eles vão falar assim, espera aí. Eu estava numa instituição. A instituição foi fiscalizada, foi autorizada, o meu curso foi fiscalizado, foi autorizado pelo MEC. Então, se eu já tive a fiscalização do MEC, quem é esse órgão aí, esse conselho para fiscalizar ou aplicar alguma prova? Eu passei por dezenas de provas, eu me formei em Direito lá na USP, eu me formei em Direito na Universidade Federal tal, eu me formei na PUC de São Paulo em Direito. Eu passei por dezenas de provas, fui avaliado por mestres e doutores. Tá aqui, olha, me formei com a média 9 em Direito. Como que eu não tenho direito de exercer? Ah, eu fiz estágio lá no escritório do advogado fulano de tal, tá aqui, ó, 400 horas de estágio. Eu estagiei na justiça, no gabinete do juiz, no gabinete do promotor, e me formei numa grande instituição. Como é que eu não posso exercer? É isso que eles estão dizendo. Que a partir do momento que tem uma lei que regulamentou aquela profissão, e no momento que ela regulamentou, ela criou um conselho de controle, que poderia existir uma lei que não criou o conselho, né? Mas as leis criam esses conselhos de fiscalização. Então, a partir do momento que ela criou um conselho, ao conselho é dado autonomia para colocar regras para o cara começar a exercer. Uma regra que vai ter lá é ter o diploma. Então você vai ver, mesmo a OAB, você tem que ter o diploma. O que eles permitem é você fazer a prova um pouco antes de se formar, mas se você fizer a prova e você não tiver o diploma, nada de carteirinha da OAB. Então esse é um caso que a OAB exige, além da sua formação numa instituição reconhecida, que foi fiscalizada, que foi autorizada, que foi aprovada, você tem que fazer a tal da prova do exame da ordem. Agora, vamos pegar o caso da engenharia, por exemplo. O que o conselho exige? O conselho exige que você esteja formado numa instituição reconhecida pelo MEC, ponto final. Se você é engenheiro civil, você faz praticamente tudo que o engenheiro civil pode fazer. Não interessa se você pegou o seu CREA hoje, o cara tem 50 anos de CREA. Tem alguns casos, né, que precisa fazer aquele apostilamento de algumas novas tecnologias, né, novos conhecimentos que vão surgindo. Por exemplo, no caso da agronomia, né, essa questão da habilitação para fazer o georreferenciamento. Alguns profissionais se formaram numa época que o cara nem sabia lá da possibilidade de se utilizar satélites e toda essa tecnologia GPS que tem hoje. Então é óbvio que você fica meio desconfiado. Será que esse cara está apto a fazer isso? A fazer esse trabalho de georreferenciamento? Que é um trabalho completamente diferente do que se faz numa simples topografia. Ela tem muito do conhecimento da topografia, óbvio, evidente. Uma pessoa que sabe muito de topografia vai aprender muito mais fácil de georreferenciamento. Mas ele tem muita coisa distinta, muita coisa diferente. Então eles passaram a exigir que esses profissionais tivessem um curso de especialização numa instituição reconhecida para poder atuar. Olha o caso da medicina. O que eu falei para vocês? Basta o cara se formar em medicina, ele vai lá, se registra no conselho, pronto, ele é médico, pode começar a atuar. Porém, tem casos que não. São o quê? As especialidades. Aí os próprios conselhos, né, através do Conselho Federal, os conselhos regionais, vão exercer essa fiscalização sobre o que o médico pode ou não atuar com só o diploma de médico.
O direito, por sua vez, olha que interessante, né? Você tem que passar numa prova, como eu falei para vocês, muito generalista, mas a partir do momento que você passou na prova, você pode atuar no que você quiser. E no direito também tem um monte de coisa que o aluno não aprende na faculdade, que são coisas muito específicas. E se o recém-formado e recém-aprovado no exame da ordem quer prestar um serviço naquela área, ele pode prestar um desserviço, né? Tanto para o cliente, porque vai provocar prejuízo, porque não sabe o que está fazendo, como também para a classe, porque ele vai prestar um serviço que vai provocar um enorme prejuízo e, querendo ou não, o nome dos advogados se queima. Você tem áreas do direito que são mundos novos, entende? Tem faculdade, por exemplo, que nem dá formação nessa área, por exemplo, direito ambiental. É um outro mundo, é como se fosse um outro direito, né? E a pessoa que vai atuar dentro do direito ambiental, sim, ele tem que ter conhecimento, gente, de muita coisa, sabe, sobre controle ambiental, né, sobre contaminação, sobre poluição, né, sobre sistema de gestão ambiental. Então ele tem que adquirir toda uma bagagem sobre determinados temas para ele poder se aventurar na advocacia ambiental. O direito agrário também é a mesma coisa, é um outro mundo. Porém, tem esse problema, o cara passou na ordem, ele pode atuar em todas as áreas. E ele nem necessariamente tem que ficar provando para alguém que ele se especializou naquilo de alguma forma. Ou por experiência, ou porque atuou no escritório, porque fez o curso e tal. Não tem. Tá? Então vamos lá. Então, para resumir esse parecer aqui, gente, é mais ou menos assim. Você tem uma determinada profissão. Se ela não tiver lei regulamentando, qualquer um pode fazer sem curso nenhum, sem comprovação nenhuma. Aí é o puro mercado que vai controlar mesmo. Se ele presta bem aquele serviço ou não. Se for estabelecido uma lei, né, foi criada uma lei que vai regulamentar, essa lei ela pode colocar critérios para que a pessoa possa exercer aquela profissão e criar o conselho, ou já deixar isso a cargo de um conselho que exista, no caso do Conselho das Engenharias e da Agronomia, para que realize essa fiscalização. E o próprio conselho acaba criando aquelas particularidades, aquelas regulamentações para fazer essa lei funcionar e regulamentar e fiscalizar aquela profissão. Todavia, normalmente, dentro desses critérios que é criado na lei, é criado lá a formação, ou nível técnico, ou nível superior, e de regra nível superior. E um dos requisitos que vão exigir é que esse curso de nível superior seja aprovado pelo MEC. Então o MEC acaba fazendo uma interferência nisso também, porque ele vai fiscalizar e aprovar ou não esses cursos, porque você vai ter lá o seu diploma com aprovação ou não do MEC, e consequentemente você vai poder ou não se registrar no seu conselho. E aí tem diferentes exigências, como eu coloquei aqui o caso da medicina, onde você pode se registrar tranquilamente, sem prova nenhuma, mas você tem restrições às áreas de atuação dos especialistas. Já no direito você tem uma prova, mas não tem restrição nenhuma de área nenhuma que você possa atuar. Lógico que não é tão simples, tá, gente? Não dá para pegar o modelo da medicina, colar no direito, pegar o modelo do direito, colar na medicina, porque também tem a questão de mercado profissional. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem isso e deve ser colocado na mesa também no momento de discutir. Bom, nós temos uma regulamentação, tá, pessoal? De 1998, uma regulação das atividades, que é uma resolução do CREA, tá? Só que ela está suspensa. Ela está suspensa. Então ela estabelece aqui algumas atribuições lá no artigo 2º, né, que é de competência dos engenheiros eletricistas, modalidade eletrônica, as seguintes atividades, né? Então, equipamentos de fabricação de equipamentos de informática, teleinformática, telemetria, planejamento, projeto e produção de redes locais de computadores, implantação e manutenção de equipamentos de informática, teleinformática, telemetria e outros e das redes locais de computadores, projeto e produção, instalação e suporte de software aplicativos tecnológicos de engenharia, arquitetura e agronomia, e a instalação e suporte de software, aplicativos tecnológicos de engenharia, arquitetura e agronomia. Bom, porém, em 2018, foi lançada uma nova resolução, que é 1100, e que estabeleceu, então, uma discriminação às atividades e competências profissionais do engenheiro de software, e insere o respectivo título na tabela de títulos profissionais do sistema CONFEA-CREA, que é a Confederação e os Conselhos Regionais, para efeito de fiscalização do exercício profissional. Então eles vão estabelecer aqui diversos considerandos e vamos à leitura
tá, gente, dessa resolução que, entre aspas, está em vigência. Então, primeiro, discriminar as atividades e competências profissionais do engenheiro de software e inserir o respectivo título na tabela de títulos profissionais do sistema CONFEA-CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional. Artigo 2º. Compete ao engenheiro de software as atribuições previstas no artigo 7º da Lei 5.194 de 1966, combinadas com as atividades 1 a 18 do artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução número 1073, de 19 de abril de 2016, referente a requisitos de software, sistemas e soluções de software, evolução de software, integração local e remota de sistemas de software. Bom, o que diz, tá, gente, esse artigo 7º da Lei 5.119 e das atividades 1 a 18 da Resolução 1073, são descrições mais generalizadas das atividades que podem ser desenvolvidas pelos engenheiros. Tá? Então, aquela descrição mais generalizada, tá, que cabe a qualquer um dos engenheiros realizar aquelas atividades dentro da sua área de especialidade. Já o artigo 3º, as competências do engenheiro de software são concedidas por essa resolução sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos ao engenheiro agrônomo, ao geólogo e ao engenheiro geólogo, ao geógrafo e ao meteorologista, por meio de leis ou normativas específicas, e aos demais profissionais da área da computação. Então o que ele está querendo dizer aqui é que existem algumas atribuições que são do engenheiro de software, porém esses outros profissionais também, por leis específicas, têm algumas atribuições que se sobrepõem. E que essas atribuições não podem ser excluídas a partir do momento da criação, né, dessa categoria que é engenheiro de software. Artigo 4º. As atividades e competências profissionais serão concedidas em conformidade com a formação acadêmica do egresso, possibilitadas outras que sejam acrescidas na forma disposta em resolução específica. O que quer dizer isso? Que no CREA, quando você faz um curso e você adquire, então, uma nova habilidade, uma nova capacidade, uma nova competência, você pode pedir para que seja apostilado, né, seja feito um registro dentro do CREA, que você adquiriu, que você fez um curso conforme as exigências específicas lá de uma determinada resolução. Como eu citei, por exemplo, aqui, para os engenheiros agrônomos mais antigos, a possibilidade de fazer um curso e aí, então, poder realizar o georreferenciamento, né, com a inscrição no INCRA, né, que é obrigatório ter essa inscrição, e para isso você precisa ter uma autorização do CREA. E para aqueles mais antigos, eles são obrigados a fazer um curso de georreferenciamento. Né? O artigo 5º, o engenheiro de software integrará o grupo ou categoria engenharia, na modalidade eletricista. Estão lembrados lá em cima que eu falei para vocês que tem as categorias, né? Categoria engenharia, tá? Categoria arquitetura e urbanismo, que já criou o seu próprio conselho, agronomia e da segurança de trabalho. Então aqui está dentro da engenharia, lá no item 1.2, que é engenharia elétrica, ou modalidade eletricista. Bom, depois ele vai falar sobre o título, né, como que vai chamar um engenheiro de software, engenheira de software. Tá? Bom, terminado então essa resolução, tá, gente, que ela está vigente hoje, nós vamos para os projetos de lei. Os projetos de lei que estão aí com a proposta de regulamentar essa profissão. E o primeiro que nós temos aqui é um projeto de lei de autoria do deputado professor Vitório Galli. Tá? Vitório Galli, ele é um pastor do Mato Grosso. Tá? Então, repito para vocês, ele não é um profissional da área. Consequentemente, nos leva a deduzir que o grupo de interesse procurou o deputado na época, então, Vitório Galli, e pediu para que ele apresentasse esse projeto. Só que eu não vou começar com ele. Por quê? Porque ele é justamente o que traz mais detalhado, né, de uma forma mais rígida essa questão da regulamentação. Eu vou começar pelos outros, que estão logo aqui, tá? Que é o projeto de 2016 do deputado Eduardo Barbosa, e nós temos também um projeto de lei do deputado Alfredo Nascimento, tá? do Amazonas. Por quê? Porque esses casos aqui são justamente o que propõem não haver controle, não haver regulamentação. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma leitura no projeto
do senhor, né, deputado Eduardo Barbosa. Então ele fala o seguinte, que o Congresso Nacional vai decretar a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o exercício profissional na área de informática. Então já colocou o exercício profissional na área de informática de uma forma bem ampla. Para os fins dessa lei, ele vai fazer uma definição, tá? Algumas definições. Aqui o Vitório Galli, por exemplo, no projeto dele, não faz essas definições. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então ele vai estabelecer o que é informática, o que é sistema computacional, o que é sistema de informação. Isso não interessa muito nesse momento para vocês aqui, tá? No artigo 3º, ele vai estabelecer as atividades. Então ele vai dizer que análise de projeto, implementação de sistemas computacionais, o planejamento, coordenação, elaboração de orçamentos, estruturação, implementação, teste, suporte técnico. Enfim, ele vai fazer aqui, né, um detalhamento das diferentes atividades que pode desempenhar esse profissional, que vai estar regulamentado por essa lei. Agora, vamos ao artigo 4º. Esse é interessante. Observe, olha lá. É livre o exercício de qualquer atividade econômica, profissão ou ofício na área de informática, independentemente de habilitação em curso superior ou comprovação de educação formal. Então, lembra que eu falei para vocês que quando você não tem uma regulamentação, né, a Constituição deixa bem claro lá naquele inciso, né, que é livre qualquer atividade, salvo o caso que tenha alguma regulamentação, que ela continua sendo livre, desde que a pessoa cumpra aqueles requisitos daquela regulamentação. Então, por exemplo, quem pode ser médico? Ora, qualquer um. Ninguém está proibido de ser médico. O detalhe é que ela é uma profissão regulamentada por lei. Se você cumprir aqueles requisitos, você passar no vestibular. Quer dizer, na verdade, o requisito é se formar numa instituição que é reconhecida, né, que está aprovada ali pelo MEC. Mas, normalmente, como a oferta de vagas é menor do que o número de pessoas que quer fazer medicina, você acaba tendo que passar no vestibular, né? E se for público, então, que é gratuito, aí é aquela concorrência simpática, né? 50, 200 por 1, né? Que os alunos passam anos, né? 3, 4 anos se preparando ali para fazer o vestibular. Porém, você pode criar uma lei regulamentando, dizendo que não precisa, que não é necessário ter isso, que é livre qualquer um que queira, né, sem a necessidade de comprovar que ele tem um diploma para isso. E o artigo 5º. O exercício profissional na área de informática é garantido por essa lei, sendo vedada a exigência de inscrição ou registro em conselho de fiscalização profissional, ou entidade equivalente para o exercício das atividades na área de informática, inclusive como requisito para habilitação em licitações, concursos públicos ou processos seletivos. Então, o que dá a impressão aqui, né? Depois, quando eu comentar a lei do Vitório Galli, vocês vão ver, né? Dá a impressão que um determinado grupo de pressão, um determinado lobby, procurou o Vitório Galli. Por quê? Para eles era um benefício que tivesse essa regulamentação de alguma forma. Já um outro grupo, né, procurou aqui o deputado, vamos lá, o Eduardo Barbosa, porque tem interesse que não tenha essa fiscalização, e olha que você vê que vai falar inclusive da possibilidade de participar de licitação. Por quê? Porque normalmente são pessoas que não têm formação nenhuma, não tem nem ensino médio, mas são empresários e são fornecedores de equipamento. E essa questão de fornecer equipamento, você sabe que você ganha um dinheiro razoável com isso nas licitações. Imagine se entra nessa regulamentação, gente, a exigência é que essas empresas tenham um profissional responsável. Imagine todas as lojas de informática, por exemplo, para participar da licitação tem que ter um engenheiro assinando. Então, por exemplo, empresas que trabalham ali com saneamento, né, e dentro disso eles vão precisar ter a participação de um engenheiro. Às vezes o engenheiro agrônomo, biólogo, engenheiro da área sanitária, né, da área ambiental, para que acompanhe esses projetos, tem que ter assinatura. Mesmo que toda atividade é desenvolvida ali pelo dono da empresa, que é um prático, mas eles precisam ter a assinatura de um engenheiro. O que isso acontecer? Essas empresas vão ter que começar a pagar para engenheiro aí nessa área, né? Engenheiro de computação, engenheiro de sistemas, né? Analista, para poder assinar. Então gera emprego para esse pessoal, mas você sabe que nem sempre é feito esse acompanhamento mesmo dentro das empresas. Então aqui já está pedindo ao contrário, né? A regulamentação é justamente para não ter regulamentação. Entenderam isso? E o artigo 6º diz o seguinte: nenhum conselho de fiscalização profissional ou entidade equivalente poderá cercear a liberdade do exercício profissional estabelecido por essa lei. Por que está esse artigo 6º aqui? Vocês estão lembrados do que eu discuti lá na resolução 1100 do CREA? O que eles fizeram, gente? Eles já criaram, tá,
a nomenclatura, já encaixaram essa atividade, né, do engenheiro. Já tem engenheiro de computação, então para o engenheiro de sistemas, de software, né? Então para encaixar esse profissional ali dentro e já para colocar restrições para que ele seja obrigado a participar desse conselho, senão ele ficaria impedido, né, de atuar. Então começa lá o engenheiro a assinar projetos dentro do campo público, licitações, alguma coisa assim, aí o CREA entra na justiça. Ele alega, ó, esse cara aqui não tem o registro, ele está aqui, ele é obrigado, ó, ele é obrigado. A gente fez uma normativa, nós estamos amparados pela lei, que é aquela lei que eu falei para vocês que fala das funções genéricas, tá? E aí depois tem um anexo, né, que fala dessa questão do detalhamento, né, que eu falei para vocês aquela questão da numeração lá, onde tem aquelas categorias, né, a engenharia, a agronomia, a arquitetura e urbanismo e segurança do trabalho. E aí dentro de cada uma desses você vai ter a modalidade, no caso da modalidade civil, modalidade elétrica. Dentro dessa modalidade elétrica você tem as subdivisões. Ali sim você vai ter os nomes e as atribuições mais específicas, né? Então, por exemplo, quando você quer saber se o engenheiro pode prestar um determinado serviço ou não, aí é nesse anexo que está dizendo isso. Então, um serviço de topografia, um engenheiro civil, ele pode prestar. Um engenheiro cartográfico, de agrimensura também. O engenheiro agrônomo também pode prestar, mas no ambiente rural. Está esclarecido lá que é em ambiente rural. Então aqui, ele está querendo já justamente tirar isso, entende? Evitar que o CREA entre na justiça e fale, ó, nós estamos amparados por lei, nós somos o conselho que regulamenta as profissões, está aqui, foi feito essa deliberação aqui, nós temos essa resolução, e esse tipo de profissional com essas atribuições tinha que estar registrado no conselho. Aí o artigo 7º diz o seguinte, que é lícito o registro voluntário de profissionais da área de computação e informática em conselho de fiscalização profissional. Observados esses casos, aí as normas do respectivo conselho. Ou seja, vai caber o conselho, tá, gente, de engenharia e agronomia, convencer, né, a partir dessa lei aqui, convencer o engenheiro de software, de sistemas lá, que ele se cadastre, ele se registre no conselho para ele poder sofrer essa fiscalização no conselho. Então é muito óbvio que isso não vai acontecer, eu acredito, né? Bom, vamos lá. Aí o projeto do deputado Alfredo Nascimento, também de 2016, propõe o seguinte, artigo 1º. É livre em todo o território nacional o exercício das atividades de análise de sistemas e demais atividades relacionadas com a informática, observadas as disposições dessa lei. Então, poderão exercer a profissão de analista de sistema no país. De sistemas no país. Então vamos lá. Primeiro, os possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, ciência da computação ou processamento de dados, expedido por uma escola oficial, né, escolas oficiais ou reconhecidas. Os diplomados por escolas estrangeiras, reconhecidas pelas leis de seu país, e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor. Os que, na data de entrada em vigor dessa lei, tenham exercido comprovadamente durante o período de, no mínimo, 4 anos, a função de analista de sistemas. Os portadores de diploma de ensino médio equivalente de curso técnico de informática ou de programação de computadores, expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. Poderão, o artigo 3º, poderão exercer a profissão de técnico de informática, então ele vai dar aqui as características, porque você sabe que no CREA você tem a engenharia e você tem o técnico. Então aqui, já nessa lei ele já está propondo, né? Para a pessoa requerer, para ele requerer, tá, como analista de sistemas, que seria equivalente a uma engenharia, e para ele requerer como técnico, né? E o que tem de interessante, lembra que eu li aqui no inciso 3º, que ele abre um espaço para aquelas pessoas que não são possuidores do diploma, não são possuidores de um diploma no exterior, que foi revalidado no Brasil, mas que exerceram a profissão. E aí ele coloca uma sugestão aqui de 4 anos. Então aquele que não tem essa formação, não tem esse diploma, tá, de ciência da computação, de sistemas, mas ele provar que ele trabalhou durante 4 anos com essas atividades, ele também vai poder fazer, ter esse reconhecimento de poder exercer essa profissão, né? Aí no artigo 4º eles vão falar sobre as atribuições dos profissionais, então vai ter muita coisa parecida aqui com o projeto anterior, o planejamento, coordenação, codificação de programas, e aí vai, ensino, tá? Então percebam vocês que nesse projeto aqui, pessoal, a diferença, tá, é que não há uma exigência do quê? De um registro. Ele só fala,
O cara tem que comprovar que ele teve esse tempo de serviço ou ele tem essa formação. Então, vamos dizer assim que é o meio termo, né? A outra lei lá tenta proteger aquele pessoal que hoje atua no mercado, mas não tem formação e não quer registro. Esse projeto aqui do deputado, vamos lá, vamos relembrar o nome dele, Eduardo Barbosa, é para que tenha uma proteção especial sobre aqueles que têm a formação ou aqueles que estão atuando há 4 anos, tá? E depois, provavelmente, né, o que seria o ideal é que com o tempo só aquelas pessoas que estivessem comprovadamente com o seu diploma na mão. Tá? Bom, então esses projetos de lei são antagônicos, tá, pessoal, a o projeto de lei do deputado professor Victório Gale. Esse projeto de lei, você vai ver que ele é muito mais rígido, ele vai se aproximar muito desse modelo do controle que tem das engenharias, né, que tem do direito. Então vamos lá. Vamos direto para o artigo 2º. Poderão exercer a profissão de analista de sistemas no país os possuidores de diploma de nível superior em análise de sistemas, ciência da computação e sistemas de informação expedido por escolas oficiais ou reconhecidas. 2. Os diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do seu país e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor. Os que, na data de entrada em vigor dessa lei, tenham exercido comprovadamente durante o período de, no mínimo 5 anos, a função de analista de sistemas e que requeiram o respectivo registro aos conselhos regionais de informática. Opa! Vamos dar uma olhadinha aqui. Você já percebeu que vai surgir uma coisa aqui totalmente antagônica àquela primeira lei que nós apresentamos. Aquela lei, gente, era para praticamente proibir que se exigisse diploma e proibir que se exigisse o registro no conselho. A segunda lei veio ali para tentar dar o segundo projeto de lei veio para tentar dar aquela amenizada, né? Olha, vamos fazer o seguinte, para exercer tem que ser formado, tem que ter diploma disso, ou um diploma no estrangeiro, mas revalidado, ou para aqueles que já estão trabalhando, para a gente não penalizar esse pessoal que já tem emprego, vamos colocar o seguinte, quem já está atuando há 4 anos também pode continuar atuando. Como vai ser feito esse controle? Não detalha na lei, no projeto de lei. Aqui não. Aqui já vai dizer assim, vai poder exercer quem tiver o diploma nesses cursos, ou esses diplomas em escolas estrangeiras, mas revalidados no Brasil, e aqueles que estiverem atuando há pelo menos 5 anos, ele deixa um prazo maior. Aí o que eles vão fazer? Eles vão pegar esses diplomas, ou nacionais, ou estrangeiros revalidados, ou essa comprovação de 5 anos de exercício profissional na área, ele vai até o Conselho Regional de Informática, Conselho Regional de Informática, não é o Conselho de Engenharia e Agronomia, então vai criar um conselho para isso, e ele vai comprovar. E ele vai ser registrado no conselho e vai poder exercer a profissão. Aí vai pegar o artigo 3º, gente, e ele vai falar sobre o desenvolvedor no país, aí vai falar as mesmas 3 coisas, que tem que ser formado, ou formado no estrangeiro revalidado, ou durante 5 anos. Engenheiro de sistemas, no artigo 4º, a mesma coisa, quem tem diploma, ou diploma no estrangeiro, ou 5 anos de atuação. Analista de redes, no artigo 5º, as mesmas exigências. Artigo 6º, para o administrador de bancos de dados, as mesmas exigências. Artigo 7º, poderão exercer a profissão de suporte informática no país. Bom, aqui nós vamos ter uma diferençazinha, tá? Suporte informática. Os possuidores de diploma de nível superior em tecnologia de informação e correlatas, também expedidos, né, por escolas oficiais reconhecidas, os estudantes, né, de faculdades de tecnologia devidamente reconhecida, cursando no mínimo o 2º semestre e que requeiram o respectivo registro aos conselhos regionais de informática. Então olha que interessante. Para trabalhar no suporte e informática, aquele suporte numa empresa ou aquele suporte num órgão estatal, está dizendo que o cara tem que ter o diploma de nível superior ou ele tem que ser pelo menos estudante no 2º semestre. Então aquele profissional que já faz essa questão do suporte informática numa empresa ou numa instituição, se ele quiser continuar ali, ele vai ter que obrigatoriamente atender essa exigência e começar a fazer um curso. 3º inciso do artigo 7º. Os diplomados por escolas estrangeiras reconhecidas pelas leis do país e que revalidarem seus diplomas de acordo com a legislação em vigor. Então perceberam que suporte em informática, ou você vai ter que ser formado,
ou formado no estrangeiro com curso reconhecido, ou pelo menos você vai ter que estar estudando para poder desenvolver essa função dentro, né, de uma instituição. Né? É lógico que as instituições privadas vão ter muito mais liberdade nesse sentido. Porém, as instituições públicas vão ter que passar pelo crivo da lei, porque elas não podem trabalhar dentro da legalidade, não pode ficar dando jeitinho, né? Bom, no artigo 8º, gente, ele vai tratar das atribuições dos profissionais de análise de sistemas e engenheiro de sistemas. Eu não vou ficar entrando nas minúcias de cada um desses, tá? Eu vou explicar aqui um problema que tem nesse projeto de lei e tentar ver como que dá para interpretar isso com essa proposta que ele faz a partir do artigo 8º. Então vamos lá. Qual que é o problema? É o seguinte, essa lei aqui, diferente daquele projeto de lei que a gente leu primeiro, ele não traz definições básicas. Definições do que seriam as funções, do que seriam as atividades, ou até mesmo tentar definir o que é cada uma dessas profissões. Uma opção que poderia ter sido feito aqui é você define a atividade, você diz, ó, a atividade consiste nisso, nisso, nisso. Quando você fala daquela profissão, como por exemplo no artigo 8º aqui, o analista de sistemas e o engenheiro de sistemas faz essa e essa atividade, você já praticamente fez a definição. Então, a partir das funções que aquele tipo de profissional pode exercer, você está dando a definição do que é a profissão dele. Certo? Então, no artigo 8º, ele vai definir as atividades e atribuições que podem ser desempenhadas pelo profissional de análise de sistemas, engenheiro de sistemas. Tá? No artigo 9º, ele vai descrever as atividades e atribuições dos profissionais do desenvolvimento de sistemas. No artigo 10, ele vai desenvolver as atividades e atribuições dos profissionais de analista de redes de computadores. No artigo 11, as atividades e atribuições dos profissionais de administração de banco de dados. E no 12, ele vai descrever as atividades dos profissionais de suporte técnico informático. Lembra que lá no início eu falei para vocês que tem essas diferentes atividades, né, as diferentes profissões, já vamos colocar assim, e lá no final ele fala sobre o suporte informático, aquele cara que fica ali no dia a dia, né, dá uma olhadinha no programa, instala, desinstala, dá uma olhadinha na rede, ou seja, a manutenção do dia a dia de uma empresa. E eu falei para vocês que o cara tem que ser formado, né, um diploma nacional, pode ser um diploma reconhecido, revalidado no estrangeiro, ou ele tem que estar estudando. Tá? E aí então agora do 8º, tá gente, até o 12º artigo dessa lei, ele vai descrevendo o que é as atribuições de cada um desses. E você vai vendo que vai ficando cada vez menor. Entende? Então, aquele pessoal, né, da análise de sistemas ou engenheiro de sistemas é o que vai ter o maior número de atribuições. E, consequentemente, é como se fosse uma espécie de nível superior em relação às outras. Então, nós podemos dizer assim que o cara em suporte técnico de informática vai ser a pessoa com o menor número de atribuições. Tá? O banco de dados vai ficar restrito a essa questão do banco de dados. Redes de computadores também vai ser um serviço bem restrito. O desenvolvedor de sistemas também. E aí a pessoa com o maior número de atribuições vai ser aquele com a formação em análise ou engenheiro de sistemas, que está descrito no artigo 8º. O que preocupa bastante nesse artigo 8º não é nem a lista, tá, gente? Não é nem a lista. O que preocupa muito é o seu parágrafo único. Olha o que diz o parágrafo único. É privativa. O que significa privativa, gente? Né? No direito, significa que só aquela pessoa, ou só aquela pessoa que ocupa aquele cargo, privativo do presidente, por exemplo, da República. Então, só ele pode fazer aquilo. Então aqui está dizendo assim, ó, é privativo do analista de sistemas a responsabilidade técnica por projetos e sistemas para o processamento de dados, informática e automação, assim como a emissão de laudos, relatórios ou pareceres técnicos. Isso aqui é de cair, né, gente? Quase cair da cadeira. Eu vou reler, ó. É privativo do analista de sistemas a responsabilidade técnica por projetos e sistemas para o processamento de dados. Então a pessoa não pode ser responsável pelo projeto. As outras profissões. Entende? Você tem que ter um analista de sistemas sendo responsável pelo projeto que você está desenvolvendo se você não é analista. De processamento de dados, de informática e automação. E mais ainda, todos os laudos, relatórios ou pareceres técnicos, só quem vai poder emitir isso é o analista de sistemas. Então isso aqui é bastante preocupante. Né? Bom,
Depois, tá, gente, vai ser estabelecido também, tá, no artigo 14º desse projeto de lei, uma regulamentação para a jornada de trabalho desses profissionais. O que isso também pode ser preocupante. Porque quando você começa a colocar esse tipo de controle, né, visto a questão diferenciada que se tem da produção, né, a questão do desenvolvedor propriamente dito, é muito uma questão de criação. Né? O cara é lógico, hoje nós temos aqueles blocos de programação como nós já discutimos, né? Que a lei, por exemplo, de proteção do software, hoje ela nem serve muito, porque ela é uma lei muito baseada na lei de direitos autorais. Então, naquele período que o cara escrevia todo o programa. Né? E hoje, na verdade, nós temos essa programação por blocos. Então, esse tipo de controle ficou muito diferente. Né? Mas o processo de programação, de desenvolvimento, ele é uma coisa meio artística. Né? Não tem muito como você fazer um controle muito rigoroso sobre isso. Tá? É óbvio que a pessoa tem o direito de ter qualidade de vida, de trabalho, tá? E para isso é interessante ter um ambiente para trabalhar, a questão de alguns equipamentos podem ser tranquilamente mantidos em casa para o cara trabalhar, mas dependendo do tipo de programação que ele trabalha, exigem processadores pesadíssimos, né? Que consomem muita energia, que produzem muito calor, pessoal que trabalha com dados de clima, pessoal que trabalha com geoestatística, com banco de dados, né, geoespaciais. Então, normalmente você não vai ter um computadorzinho comum em casa que é capaz de fazer isso. Tá? Você trabalha também com a questão de dados, né? O desenvolvimento, por exemplo, dentro da própria agricultura, com a gestão de dados hoje, você precisa ter um banco de dados bem grande para isso. Né? E que às vezes não vai dar para a sua internetzinha lá de casa ficar acessando isso. Né? Então, às vezes você precisa sim ir até o local de trabalho, porque tem uma questão de máquina, né? De máquina e de rede de internet para você trabalhar. Então não dá para fazer em casa. Agora, muito da criação é um cara meio artista mesmo, a gente sabe disso. Né? Então esse controle de horário e tal, óbvio, repito, né, tem que ter essa questão do respeito à qualidade de vida, à vida digna, que é a função da sociedade, propiciar a vida digna a toda e qualquer pessoa que conviva naquela sociedade. Mas eu não sei até que ponto isso vai ser positivo nessa área, esse controle, né? Porque são profissões que se trabalha muito por tarefa, tá? Bom, apresentei para vocês então, gente, essa questão de um parecer, até agora, o que a gente apresentou para vocês? Né? Um parecer do Conselho, do Ministério da Educação, do Conselho Nacional, que tem lá um ato informativo, como eu expliquei para vocês, tentando explicar qual que é a relação entre a fiscalização que o MEC faz sobre os cursos superiores e, consequentemente, como que isso vai influenciar no controle que os conselhos fazem, os conselhos regionais fazem sobre os profissionais. Então, se o projeto de lei exige que a pessoa tenha uma formação dessa forma, normalmente vai estar escrito lá que tem que ser um curso reconhecido, né? Tem que ser um curso autorizado, reconhecido, ou se for estrangeiro tem que ser revalidado. Você viu aqui, quando eu li os projetos de lei, os dois que exigem a formação falam bem claro, né? Que tem que ser um diploma de uma instituição reconhecida, ou se for estrangeiro tem que ser revalidado. Tá? E, consequentemente, o MEC acaba influenciando, então, nesse controle das profissões. Porque não adianta eu pegar um diploma que não está, que foi emitido por uma instituição que não está validado pelo MEC, não foi reconhecido, não tem o selo de aprovação do MEC, eu levar até o conselho e não vai aceitar. Tá? Aí eu expliquei para vocês que tem já hoje, tá, uma resolução do CREA, na tentativa de regulamentar e inserir os profissionais da engenharia de sistemas, né, de software, dentro de uma dessas diversas categorias que eles têm, e com isso eles poderem exigir na justiça a obrigatoriedade de terem esses profissionais registrados no CREA. Todavia, tá, foram escritos projetos de lei para tentar regulamentar isso. O primeiro projeto de lei que eu falei para vocês, o que ele quer é justamente proibir a regulamentação. Óbvio que tem um grupo de interesse nisso, formaram o seu lobby, procuraram esse deputado e ele apresentou esse projeto de lei. Porque esses três casos aqui, esses três deputados, eles não são, tá, gente, da área de informática. O Vitório Galli, como eu falei para vocês, ele é um pastor, professor na área de teologia. O segundo é um médico de Minas Gerais, se eu não me engano. O primeiro, aliás, que eu apresentei.
E o segundo, se eu não me engano, ele é um empresário, né, que já foi ministro dos governos Lula e Dilma, se eu não me engano. Aqui também não tem nada a ver com essa área, não é um especialista. Então são grupos que procuram esses deputados, apresentam um projeto que venha satisfazer os seus interesses. Nesse caso, é um grupo de pessoas que têm interesse em que não tenha esse controle. Como eu disse para vocês lá, aquele detalhezinho, né? Que não tenha responsável técnico, inclusive nas licitações, para esse pessoal continuar a vender livremente ali os seus produtos, sem a necessidade de ter um engenheiro para provar isso. Né? E, inclusive, proíbe, né, a exigência de formação e proíbe a exigência do registro num conselho, né, num órgão colegiado para controlar isso. O segundo já vai pelo menos exigir a formação. O terceiro é aquele que vai ser o mais burocrático de todos, que vai exigir a formação, separa inclusive os tipos de profissão, dá atribuições para essas profissões, tá? Muito parecido com o que é o sistema no CREA hoje. Tá? Vai ter lá um tipo de hierarquia, inclusive, para esse engenheiro, né, de sistemas ou analista de sistemas, que aparentemente parece que vai ter umas atribuições mais abrangentes, inclusive restringe a eles, né, como eu falei para vocês, ser o responsável por projetos e emitir laudos, pareceres. Tá? E por fim, nós temos aqui uma decisão, que é a decisão número 30 de 2019, tá? Que foi produzido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então o sistema CONFEA, tá, pessoal, que controla os CREAs, eles escreveram uma manifestação em relação a esses 3 projetos. Eu anteriormente não tinha citado, porque eu não anotei lá, eu só pus o corpo do texto e o nome dos proponentes, mas agora eu vou citar o número dos projetos, tá? Então, o primeiro que eu citei para vocês, ele é o 4408 de 2016. O segundo que eu citei para vocês é o 5101, também de 2016. E o terceiro, que é aquele mais restritivo, aquele que vem para regulamentar mesmo, que inclusive propõe a criação do conselho, tá, gente, de um conselho específico para essa área de informática, é o 3065. Ele é de 2015. Então todos são muito próximos. Saiu esse, de 2015. Quando o pessoal, provavelmente o que aconteceu? Quando o pessoal leu aquilo e se espalhou entre os empresários da área, entre os profissionais que prestam serviço na área, a resposta foi através desses outros projetos, que é o 4408, que é uma total negação do 3065, e o 5101, que é uma negação numa boa parte, mas tem alguma concordância ali com o 3065. Tá? Então, o Conselho, tá, gente, Federal de Engenharia e Agronomia, ele veio se manifestar a respeito disso. Tá? Então eles têm uma comissão específica de educação e atribuição profissional. E o que eles falaram? Então, a Comissão de Educação e Atribuição Profissional analisou os autos, tendo exarado a deliberação 5180 de 2018, na qual ponderou que a criação dos conselhos federal e regionais de informática, da forma como se apresenta nos projetos de lei, gerará um grande sobreamento não só de atribuições, mas também de fiscalização com o sistema CONFEA-CREA. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que o CREA, né, o CONFEA, na verdade, já criou aquela regulamentação. Lembra da 1100 lá? Ele já tem uma resolução, onde ele já tem descrito esse tipo de profissional e o que ele pode fazer. Então, consequentemente, o sistema CONFEA e os seus CREAs já podem fiscalizar isso. E aí, se cria um conselho regional, eles vão estar fiscalizando a mesma coisa. Entenderam? Provavelmente, eu não estudei isso a fundo, mas provavelmente isso deve acontecer entre o Conselho de Engenharia e o Conselho de Arquitetura. Entende? Tem casos ali que todo mundo pode fiscalizar, tá? Dependendo das atividades. Considerando que alegou também que a tabela de títulos anexa à resolução 473 de 26 de novembro de 2002 do sistema CONFEA-CREA já apresenta os seguintes profissionais cadastrados. É dessa resolução, tá, gente, que tem nessa tabela, como eu falei para vocês, aquelas categorias, né, primeira categoria generalista, que é civil, engenharia civil, aí depois você tem na questão da agronomia, aliás, engenharias, né, a agronomia, arquitetura e urbanismo e segurança do trabalho. Aí dentro das engenharias você vai ter engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia química, de aeroportos, aí vai. Né? Então lá eles já criaram
dentro dessa questão do ramo lá da engenharia elétrica, no setor de elétrica, já criaram, né? Então você tem lá um engenheiro de computação, que já tem um código para ele. Você tem um engenheiro de software. Você tem o tecnólogo em redes de computadores. Então, considerando que dessa forma esclareceu que as atividades e atribuições das profissões de analista de sistemas e engenheiro de sistemas, esculpidas no projeto de lei número 3065 de 2015, qual que é esse 3065? É aquele mais restritivo, que eu expliquei para vocês, tá? São coincidentes com aquelas dos engenheiros de computação e de software já existentes no sistema CONFEA-CREA, considerando que estabelecem também que é privativa do analista de sistemas a responsabilidade técnica por projetos e sistemas para o processamento de dados, informática e automação, assim como a emissão de laudos, relatórios ou pareceres técnicos, considerando, tá, gente, que a CAB, que é essa secretaria específica deles que analisa essa questão das formações profissionais, destacou a gravidade dessa privatividade de competências, que é o que eu chamei a atenção para vocês no 3065. Lembra que no 3065 que o analista lá e o engenheiro de sistemas iam ficar privativo, aí ele dá essa expressão aqui, a privatividade de competências, que só eles poderiam lá, por exemplo, controlar os projetos, né, fazer essa gestão dos projetos e emitir os laudos, a qual pode ser considerada ilegal. Então eu falei que eu ficava preocupado. Já o CREA aventa a possibilidade de ser ilegal essa privatividade de competências para um grupo só, né? Pois propõe a restrição de um mercado de trabalho apenas para determinados profissionais, em detrimento de outros, mesmo que esses estejam desenvolvendo tais atividades, considerando que concluiu que dentro do princípio de se privilegiar a educação continuada e mesmo não prejudicar futuras profissões que venham a ser criadas em função da autonomia universitária, não cabe em absoluto se falar em atividades privativas de determinadas profissões, considerando que entendeu o CAP que, da forma como foram apresentadas, a aprovação das matérias causará mais prejuízos do que benefícios. Portanto, nessa reunião aí, tá, gente, nesse parecer deles, eles decidiram por unanimidade serem contra os 3 projetos. Tá? Então, é isso que nós temos, né, sobre a regulamentação dos profissionais da área de informática hoje no Brasil. Talvez, como eu comentei com vocês no início, não poderia nem estar avançando para esses aspectos mais práticos, né, já de propor algum sistema, porque realmente é uma profissão ou é uma área que abarca diversas profissões e que todas se interligam ao mesmo tempo. E que mesmo aquele profissional que é especializado numa área, ele tem que conhecer sobre as outras áreas. Um desenvolvedor, por exemplo, ele tem que conhecer sobre a máquina, sobre o processador, porque se ele está desenvolvendo um sistema para uma exigência de cálculo muito pesada, para um acúmulo de dados, ele tem que conhecer a rede, ele tem que conhecer a internet, o que vai exigir de energia, o que vai exigir de ambientação daquelas máquinas para poderem trabalhar. Né? E também o cara, quando está dimensionando isso, ele tem que entender, eles têm que dialogar com a pessoa que vai desenvolver e vai operacionalizar o sistema, para ver se aquilo que ele está indicando é adequado, se comporta, se não é excedente, se não é custo demais. Ou seja, nós estamos falando de uma área de conhecimento que, por sua vez, se relaciona com todas as áreas do mundo hoje. A informática se relaciona com a medicina, a informática ela se relaciona com a criação de cavalos, com o cultivo de alface, com viagens para a Lua, com o investimento na Bolsa de Valores, com as aulas que nós estamos ministrando aqui. Né? A informática participou ativamente no desenvolvimento das vacinas, estamos aí, né, precisando delas. Então eu acho que, na minha opinião, na minha modesta opinião, não sou um especialista da área, né, mas na minha modesta opinião, essa regulamentação caberia antes de partir para essas efetivações, como esse projeto de lei, principalmente o 3065, e mesmo a resolução 1100 que foi emitida pelo CREA, né, pelos CREA, o sistema CONFEA, que deveria estudar realmente o que é essa profissão, o que ela oferece para a sociedade, o seu dinamismo, as suas características, e o que realmente cabe da necessidade de controle nessa profissão. É lógico, visando fornecer a maior segurança aos consumidores, a maior segurança à sociedade, já que é uma profissão que interfere
né, na vida de todo mundo, em todos os segmentos do que a gente faça hoje. Mas eu acho que isso ainda não está definido. O que é essa grande área de conhecimento, com essas diversas profissões que estão ali debaixo desse guarda-chuva e que se relaciona com tudo que funciona no mundo hoje, praticamente. Então eu acho que seria interessante que no âmbito legislativo fossem promovidas muitas e muitas reuniões para escutar muitos e muitos profissionais, principalmente os empresários do setor. Principalmente os empresários do setor. E o que significaria essa regulamentação no próprio dinamismo que é exigido nessas profissões. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Para aqueles que não são alunos, também que estejam por acaso assistindo esse vídeo, você tem a liberdade de conversar comigo, tá, gente? O meu e-mail, às vezes eu não coloco ele em todos os vídeos de aulas que eu posto no YouTube, mas você pode procurar aí que você vai encontrar o meu e-mail em algum vídeo, ou também você pode me encontrar, né, nas redes sociais, pelo Instagram, muito facilmente, né? @professor Tarcísio Teixeira, tá? Pode entrar em contato comigo se quer conversar um pouco mais sobre esse assunto. E para os alunos, lembrando que eu vou deixar as instruções para vocês no Classroom e como que vai ser a atividade, tá? E esse aqui é o conteúdo do nosso 4º bimestre. E lá eu explico para vocês como é que a gente vai proceder as avaliações e os lançamentos dos conceitos de vocês. Valeu, fiquem firmes aí na pandemia, não desistam e a gente vai terminar essa luta juntos. Não desistam. Um abraço.